Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar a resolução de questões sobre fermentação e fotossíntese. Questão 1. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima. Essa é uma questão de Enem, tá? Então tem aqui o milho, ele está sofrendo hidrólise, né? Um local aqui com água, acrescenta-se a levedura e aí é produzido CO2, etanol e água. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Pessoal, isso é fermentação, a gente estudou fermentação, a gente viu que temos a fermentação alcoólica, né, onde a gente vai produzir o gás carbônico e o etanol, né, o produto final aí também, e a gente produz ATP, né? E eles precisam de uma substância, né, para fazer aqui a fermentação, que é a glicose. Sendo que aqui você precisa saber, né, que o milho, ele tem o carboidrato. Esse carboidrato, ao ser quebrado, ao sofrer hidrólise, ele libera o quê? Glicose. Você lembra qual é o carboidrato? É o amido. Existe até o amido de milho, né, que é muito usado na culinária, tá? E aí, a questão que tem o amido é a letra D, que é a questão correta. O amido seja transformado em substratos utilizáveis para a levedura. No caso, o amido, quando quebrado, vai liberar várias moléculas de glicose. Vamos ver as outras alternativas. Letra A. A glicose seja convertida em sacarose. Não, a gente não tem a conversão aqui de sacarose. A glicose ela vai ser quebrada. E ao ser quebrada, ela vai produzir, no caso, o etanol como produto final, né? As enzimas dessa planta sejam ativadas. Não, né? A hidrólise aqui, né? A hidrólise não vai ser do milho, não vai ser para que as enzimas sejam ativadas. C. Maceração favorece a solubilização em água. Em nenhum momento é falado em maceração. Macerar é quebrar, né? Usando a força, né? Usando a pressão. Letra E. Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados, muito menos. Ele não fala de padronização de grãos, nada disso. Então aqui você precisava saber, né, ter conhecimento que o milho possui amido. O amido é um carboidrato de reserva dos vegetais. E esse carboidrato, quando quebrado, produz glicose e a glicose vai fazer a fermentação. Questão 2. Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante. Bom, aqui a gente tem um processo de fermentação, também a fermentação alcoólica, tá? Onde vai ser produzido o etanol. Mas o que é que faz o pão crescer? O que é que faz com que a massa do pão cresça? A liberação do gás carbônico, tá? O gás carbônico que é liberado pela levedura, que é um fungo unicelular, vai fazer com que o pão cresça. Não produz ácido lático, porque na fermentação de pães é fermentação alcoólica, tá? Não vai produzir água. Não é por conta do ATP produzido que a massa cresce, nem ocorre a liberação de calor. Questão 3. Os fungos são importantes decompositores da cadeia alimentar, pois transformam a matéria orgânica em elementos inorgânicos que são usados pelas plantas e outros produtores. Além disso, eles também podem ser usados pelos cientistas para vários fins. Em relação à aplicação industrial, sabe-se que os fungos são, vamos lá, usados sem restrições na alimentação, pois não fazem mal à saúde humana. Bom, isso aí depende, porque existem fungos que fazem mal. Existem fungos que são saudáveis, que não nos fazem mal. Existem fungos que não estão nem aí pra gente, mas existem fungos que podem ser até tóxicos e causar a morte. Letra B.
utilizados na fabricação de anti-inflamatórios, sendo a penicilina um exemplo. Bom, a penicilina ela é produzida a partir de fungos, sim, que é a penicillium. Porém, a penicilina não é um anti-inflamatório. A penicilina é um antibiótico. Letra C. Adotados na produção de gasolina, pois são capazes de realizar fermentação. Fungos não são utilizados na produção de gasolina, tá? A gente pode até pensar em álcool, porque o álcool ele é produzido a partir da fermentação alcoólica, mas a gasolina não. Letra D. Empregados na fabricação de pães e bebidas alcoólicas como as leveduras, correto? Então veja que como é importante a gente estudar os fungos, porque questões principalmente de leveduras, de fermentação, né, de pão, fermentação de bebida alcoólica cai, tá? Então prestem atenção. E a letra E, utilizados na produção de alguns queijos, sendo removidos antes do consumo para evitar envenenamento. Não ocorre envenenamento quando a gente usa os fungos corretos, certo? Os leites fermentados, por exemplo, que tem lactobacillus. Essas bactérias, elas são boas para o nosso organismo. Elas não vão nos envenenar, tá? Então, eles também não são removidos. Questão 4. Plantas terrestres que ainda estão na fase de crescimento fixam grande quantidade de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a se igualar na produção de fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e CO2 próxima à superfície do solo onde elas caíram. Bom, o texto ele vai falar tanto de fotossíntese como de respiração celular, né? Saiba que as plantas também fazem respiração celular, também captam oxigênio. Primeiro ele fala aí, né, que boa parte do CO2 ele vai ficar fixado, né? A gente chama isso de sequestro de carbono, porque o carbono ele vai ficar preso lá na madeira, né, para construir a árvore, ok? Porém, ele fala que formam novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2, né? Então, essas plantas elas vão produzir uma grande quantidade de O2. Porém, quando elas estão maduras, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar a fotossíntese. Então, ocorre um equilíbrio, tá? Florestas maduras não liberam tanto O2 como a gente pensa. E a morte natural das árvores, né, afeta temporariamente a concentração de O2 e gás carbônico próximo ao solo onde elas caíram. A concentração de O2 próximo ao solo local da queda será menor, pois haverá o consumo de O2 durante a decomposição dessa árvore. Perfeito, né? A gente sabe que o processo de decomposição, se você não sabe, fique sabendo agora que o processo de decomposição, ele consome oxigênio, tá? Então, nessa região onde caiu uma árvore, a gente vai ter uma menor concentração de O2 por conta disso, da decomposição, tá? Não vai ser maior, né? Não vai ser igual, vai ser menor. Vamos ver o erro da E. Pois haverá redução de O2 pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. De certa forma, sim, tá? Isso daqui também vai acontecer. Porém, vai ser menor, porque o consumo de O2 durante a decomposição vai ser maior do que se ela tivesse viva produzindo O2. Questão 5. Os tecidos presentes em uma folha revelam uma complexa organização que garante a captação de luz e gás carbônico, e também o transporte de água e nutrientes essenciais aos processos metabólicos, tais como a fotossíntese, cuja energia luminosa é a força motriz que determina a lise das moléculas de água, com formação de gás e oxigênio e fixação de moléculas de ácido carbônico, com produção de carboidratos. A gente sabe que é na folha que vai acontecer a fotossíntese, né? Salvo algumas exceções, como foi dito na aula, tá? Como é o caso das plantas xerófitas, ok? Mas aqui a gente vai ter, né, a captação de gás carbônico, de luz, a energia luminosa é a força motriz que vai fazer com que ocorra a quebra da molécula de água, a fotólise, tá? E quando a molécula de água é quebrada, o oxigênio é liberado para a atmosfera.
Porém, o carbono, né, do CO2 e o oxigênio vai ser usado para fazer carboidrato, junto com o hidrogênio da água. A energia luminosa empregada na fotossíntese é responsável pela letra A, produção de moléculas de oxigênio a partir do gás carbônico. Isso aqui já foi desmistificado, né? Antigamente acreditava-se que era do gás carbônico, mas não é não. O oxigênio que é liberado pelas plantas vem da água. Conversão das moléculas de água e oxigênio em carboidratos e gás carbônico. Bom, a gente não tem a produção de gás carbônico, né? O gás carbônico ele vai ser captado neste momento, então aqui está incorreto, tá? O oxigênio aqui ele vai ser liberado para o ambiente também. Letra C. Clivagem das moléculas de carboidratos com formação de água e gás de oxigênio. Não ocorre a quebra da molécula de carboidrato. A molécula de carboidrato ela vai ser quebrada na respiração celular. Letra D. Síntese de moléculas de CO2, né, dióxido de carbono e glicose, a partir de gás de oxigênio das moléculas de água. Não ocorre a síntese de dióxido de carbono, ok? Isso aqui é em respiração. Então, só nos resta a letra E, né? Formação de oxigênio a partir da molécula de água. Questão 6. Sobre os processos de produção de energia pelos seres vivos, podemos afirmar que letra A. A fermentação é composta por uma fase apenas, a glicólise, e acontece no interior das mitocôndrias. Bom, a fermentação ela vai acontecer no citoplasma da célula, mais precisamente no citosol da célula, né? Letra B. A respiração celular produz mais energia do que a fermentação, iniciando-se no citoplasma e terminando na mitocôndria. Perfeito, resposta corretíssima, né? A fermentação só produz 2 ATPs, e a respiração celular ela realmente termina na mitocôndria. Coisa que não acontece com a fermentação, né? Que continua no citoplasma. Vamos ver o erro das próximas? Letra C. A respiração celular produz mais energia que a fermentação e acontece em uma etapa, a glicólise, dentro das mitocôndrias. O erro daí está dizendo que é só uma etapa, não são. É glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E as duas últimas ocorrem dentro da mitocôndria. Letra D. O processo de respiração celular é composto por 2 etapas, uma de claro e outra de escuro, e ocorre no interior das mitocôndrias. Incorreto. Fase de claro e fase de escuro é da fotossíntese. Letra E. A fotossíntese é composta pela fase clara, produção de CO2, e de escuro, com a produção de matéria orgânica e acontece nos cloroplastos. O erro da letra E é a produção de CO2, né? A fotossíntese não produz CO2. O que produz o CO2 é a respiração celular. Questão 7. Para preparar uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e fermento. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento. Ele utiliza amido e açúcares da farinha em reações químicas que resultam na produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada no recipiente por algumas horas, para que o processo de fermentação ocorra. Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois é quando ocorre, letra A, a reprodução do fungo na massa. Não é nesse momento aí, não. Na verdade, o fungo ele vai liberar dióxido de carbono, que é o que está afirmando aí na letra B, certo? Então, a letra B é a letra certa. Vamos ver as outras. Liberação de energia pelos fungos. Não, os fungos não vão liberar energia, ok? Letra D, transformação da água líquida em vapor. Também não. E letra E, evaporação do álcool formado na decomposição dos açúcares. Pessoal, o álcool realmente ele vai ser evaporado, mas ele não vai fazer com que a massa cresça, porque o que faz com que a massa cresça é o CO2. Questão 8. Leia com atenção o texto a seguir. O leite é um alimento perecível. Mesmo o leite mais limpo contém milhões de bactérias cujos processos metabólicos o acidificam, fazendo-o coalhar.
O leite contém lactose, um disacarídeo composto por uma unidade de glicose e outra de galactose firmemente unidas. A acidificação ocorre quando as bactérias degradam a glicose para ácido lático, processo conhecido como fermentação. A maior parte dos organismos mais complexos conservou esse processo, mas como uma etapa dos mecanismos bioquímicos que permitem obter maior energia da glicose e de outras substâncias. Os organismos mais complexos e os mecanismos bioquímicos que permitem obter mais energia, a que o texto faz referência são, respectivamente. A questão ela quer saber quais são os organismos mais complexos e qual é o mecanismo bioquímico que vai obter a maior produção de energia da glicose, mais do que a fermentação. E isso a gente viu durante a explicação do conteúdo, né? A gente sabe que a capacidade de produzir mais ATPs do que a fermentação é a respiração celular. Então, você já cancela a letra A, a letra C e a letra D. Bom, a respiração celular ela vai ser feita por seres autótrofos. Isso é fato. Eles realmente, as plantas fazem respiração celular. Mas se você marcar essa opção, você vai estar excluindo os seres heterótrofos que também fazem respiração celular. Então, a letra E inclui, tá? Inclui os heterótrofos, inclui os autótrofos. Então, a letra E é a letra correta. Seres eucariontes são os organismos mais complexos e a respiração celular é o mecanismo bioquímico que produz mais energia do que a fermentação a partir da glicose. Questão 9. No quadro negro, o professor anotou duas equações químicas que representam dois importantes processos biológicos e pediu aos alunos que fizessem algumas afirmações sobre elas. Vamos ver aqui a equação. Eu tenho aqui 12 moléculas de água, mais 6 moléculas de dióxido de carbono, vai produzir uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio, mais 6 moléculas de água, é a fotossíntese. Aqui eu tenho uma molécula de glicose, mais 6 de gás oxigênio, que vai produzir 6 de água e 6 de gás carbônico, a respiração. Pedro afirmou que na equação 1 o oxigênio não é liberado para a atmosfera na forma de O2. Pedro está errado, pois o oxigênio é liberado para a atmosfera em forma de O2, aqui na fotossíntese sim. João afirmou que a equação 1 está errada, pois o processo em questão não forma água. João está incorreto, pois a fotossíntese forma água. Mariana afirmou que o processo representado pela equação 2 ocorre nos seres autótrofos e heterótrofos. Mariana está correta, a respiração ocorre tanto nos seres autótrofos como nos heterótrofos. Felipe afirmou que o processo representado pela equação 1 ocorre apenas em um dos 5 reinos, o plante. Incorreto. A fotossíntese também ocorre no reino Monera, né, que é o reino das bactérias, e também ocorre no reino protoctista, que é onde a gente encontra as algas. Então, Felipe está incorreto. Patrícia afirmou que o processo representado pela equação 2 fornece à maioria dos organismos a energia necessária para suas atividades metabólicas. Patrícia está correta. E aí, qual é a letra certa? Letra C. Apenas as meninas fizeram afirmações corretas. Vamos para a última questão. Neste ano, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro completa 200 anos de existência. Nele estão situados acervos de mais de 8.000 espécies de plantas nacionais e de várias partes do mundo. O Jardim Botânico foi expandido em 15.000 metros quadrados e as estufas das orquídeas, bromélias, cactos e plantas insetívoras foram retomadas. Este último grupo de plantas, também conhecido como plantas carnívoras, chama muito a atenção por poder obter nutrientes dos animais que capturam e digerem. Entretanto, os organismos do reino planta são classificados quanto à sua nutrição como autótrofos. Os organismos autótrofos são aqueles que sintetizam moléculas orgânicas a partir de... Os organismos autótrofos eles vão produzir moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, que é o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e a água, tá, que é inorgânico. Então, o correto seria a letra C.
Bom, a gente termina aqui mais uma resolução de questões. Espero que você tenha entendido. Continue estudando. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.